Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui é Carminha do Cantinho do Saber, professora de reforço escolar. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre professor. Qual o papel do professor na educação de crianças, jovens, adultos? Mas eu quero pedir, antes de iniciar, falando sobre professor, quero pedir a você que se inscreva, deixe o like, compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Sejam bem-vindas, bem-vindos ao meu canal. E vamos lá, né? O que é ser e qual o seu papel na educação, né? O que é ser professor? Qual o papel do professor na educação infantil? Esses profissionais possuem o dom do conhecimento e sentem prazer em compartilhar com as outras pessoas seu conhecimento. Nós, professores da educação infantil, somos vistos como as crianças, né? Como pessoas em quem elas se espelham, né? Elas muitas vezes chegam em casa fazendo o que a gente faz, falando o que a gente fala como professora para eles. Eu já tive exemplos disso, né? As crianças chegam em casa, botam as bonecas no canto e fala com as bonecas do jeito que eu falava com as crianças. Ou seja, a primeira infância, né? É muito importante o professor ele fazer seu trabalho bem feito, principalmente na infância, né? Nos primeiros anos de vida dessa criança, porque a criança, assim como elas vê os pais como exemplo, elas vê também o professor como exemplos também. E ser professor, gente, não é fácil não. Por isso que a gente tem de gostar do que faz, a gente tem de escolher essa profissão por amor, por respeito. Como eu já falei em outros vídeos, não é escolher porque era a única opção que tinha, não. Quando você decide ser professor, você tem de ter a certeza de que é isso que você quer, porque a gente trabalha na escola e a gente traz trabalhos para dentro de casa também. Quantas vezes, quantos finais de semana eu deixei de passear, de ter um lazer, porque eu tinha plano de aula para fazer, eu tinha atividades para fazer, e isso eu fazia no final de semana. E sem dúvida, essa profissão, ela requer esforço, preparo, conhecimento, pesquisa. O professor hoje, o professor atual, ele tem de estar em constante pesquisa, em constante estudo, tem de estar fazendo capacitação, porque hoje a quantidade de crianças especiais na sala de aula é muito, não é uma, duas não, gente. Então, assim, o professor, para ele fazer um papel bem feito, ele tem de pesquisar, ele tem de saber fazer um plano de aula amplo, que atinja toda a sala de aula. Tempo, como eu falei, né, que muitas vezes eu faço meus planos de aula aqui em casa, né, quando eu estava trabalhando na escola particular. Você tem de ter a certeza que nem sempre você vai ter tempo também para o lazer, não. Porque a gente precisa fazer plano de aula, como eu já falei, muitas vezes precisa fazer um resumo, não é num resumo, um relatório de alguma criança que os pais pedem. Então, ser professor requer tempo também e dedicação, muita dedicação, porque essa dedicação ela já envolve o tempo, né? Dedicação em fazer as aulas bem feitas, dedicação de trabalhar com as crianças, a ludicidade, dedicação de saber que sempre precisamos estar em preparo, em
está fazendo capacitação, mas ainda requer compromisso e comprometimento. Sem isso, gente, não dá para ser um bom professor. O compromisso de ser um bom professor é chegar em sala de aula, dar uma aula bem feita, chegar em casa, final de semana, tem de fazer planos de aulas, fazer bem feito, fazer com compromisso. Como eu falei, né, no início do vídeo, a ação do professor é muito importante em escolas, principalmente na formação das crianças e dos adolescentes. Elas se espelham em nós. Por isso que a gente tem que ter compromisso com as nossas crianças, com os pais, principalmente, eu estou dizendo em todas as escolas, mas principalmente em escolas particulares. Eu tenho um exemplo, gente, de uma escola que os pais chegavam, perguntavam e mal a professora respondia. Porque assim, o pai está botando numa escola particular, ele quer saber como é que está a criança, ele muitas vezes não espera chegar a reunião de pais, ele quer saber. E assim, eu sempre fui aquela pessoa que conversa muito. Sempre conversei muito com meus pais. Eu, assim, nunca tive problema com nenhum pai, né? Nenhum pai, nenhuma mãe. Uma coisa ou outra sempre acontece, mas assim, nada de ter problema, principalmente na educação das minhas crianças. Graças a Deus, nunca tive problema. Até porque, assim, qualquer coisa que acontecia, eu chamava os pais, eu conversava. E a gente tem que conversar muito com os pais, porque é uma família. Escola, família, sociedade. Tem que trabalhar junto, gente. E é importante que a gente também tenha esse contato com os pais. Eu até hoje, no momento, com essa pandemia, eu estou trabalhando de reforço escolar, em casa. Mas assim, eu tenho os números praticamente de todos os meus alunos de escolas particulares. Então assim, é importante que você pegue o número, que se você acontecer alguma coisa em sala de aula, você esqueceu, você manda mensagem para a mãe, para o pai dessa criança. Eu sempre, gente, destaco alguns pontos, eu coloco aqui no caderno, sempre eu vou dando uma olhada, eu destaco alguns pontos importantes de todos os vídeos que eu vou fazendo. Vamos ver o que significa a palavra professor. A palavra professor refere-se à pessoa que se dedica ao ensino de uma determinada ciência ou arte. Ele se dedica. A palavra professor significa dedicação. Dedicação ao fazer aquilo que ele faz. Se tem dedicação, tem que ter amor, tem que ter respeito, compromisso. O bom professor é aquele que não se preocupa em ser conteudista, mas que promove a circulação do conhecimento, promove a circulação do conhecimento que aguça a curiosidade, que proporciona reflexão, abrindo espaço para o diálogo. É muito importante, principalmente com adolescentes, adultos, pré-adolescentes, essa participação da criança. É importante que o professor, ele deixe a criança ter sua opinião. É importante que essa criança, ela se sinta segura de falar o que ela pensa. Então, o professor, ele não é só conteudista, só conteúdo, ele tem de promover a circulação do conhecimento, como abrindo espaço para esse diálogo, para essa conversa, fazer debates, né, com determinado assunto, para a troca de informações, né, aluno com aluno, aluno com professor. Então, esse debate, ele é muito importante que o professor faça em sala de aula, né? Hoje, o professor, ele não pode ser só conteudista.
Isso é tradicional, isso é muito antigo. Hoje o professor ele tem de promover o conhecimento, a circulação desse conhecimento com as crianças, como deixando as crianças falarem sua opinião, até porque assim, as crianças aprendem com o professor e o professor aprende com a criança também. O trabalho do professor vai muito além do transmitir conhecimento curriculares. O profissional ajuda os alunos a se tornarem pessoas melhores. E para o aluno, o que é ser um bom professor? Eu tenho certeza que para o aluno ser um bom professor é aquele professor passivo. Quando eu digo passivo, aquele professor que deixa a criança expor sua opinião, deixa a criança falar, deixa a criança debater, deixa a criança dar sua opinião. E a criança que faz isso, que conversa em sala de aula com o professor, essa criança ela vai crescer mais segura de si, ela vai crescer sabendo que ela pode fazer as coisas bem feitas, ela pode ouvir, né, também, ela vai saber ouvir outras pessoas. E, gente, esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Eu já peço a vocês novamente, se inscreve, compartilhe esse vídeo. Fiquem com Deus, Deus abençoe cada uma de vocês, cada um de vocês, e um grande abraço.